Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem sido maravilhoso e a misericórdia, a graça dele tem se renovado sobre as nossas vidas e a gente deve ficar muito feliz por isso, muito alegre. Eu gosto muito de adorar o Senhor, cantar canções e aproveitar o fluir do Espírito, deixar o Senhor conduzindo. A gente fica muito mecânico, religioso, né, com as nossas formas de cultuar que a gente entende que olha, agora é a hora do louvor, aí tem que parar tudo. Por que não pode ser tudo uma coisa só, né? Por que não pode ser oração com louvor, com palavra, né? Fica tudo muito mecânico e tira também a liberdade de quem está fazendo. E deixa de ser algo natural e passa a ser uma apresentação, né? A pessoa começa a se apresentar e não a cultuar o Senhor, não a engrandecer o Senhor. A gente precisa entender isso, né? Que isso também traz uma certa liberdade, uma certa tranquilidade e nada muito formal, muito religioso. Acaba que atrapalha, né, o que o Senhor quer fazer, o Espírito Santo, atrapalha a simplicidade de Deus. A simplicidade do Senhor não está em um lugar muito simples, caindo aos pedaços, né? A simplicidade está em fazer as coisas de maneira natural, sem precisar de exibição, sem precisar de criar contextos, né? A gente precisa ser natural na presença de Deus. A gente precisa ser dentro daquilo que o Senhor espera, né? O Senhor nos conhece nos nossos piores momentos, né? E isso é tão incrível que o Senhor nos vê pecando. Amém? Sim ou não? O Senhor nos vê pecando. O Senhor nos vê falando dos outros, pecando. Tá muito doido esse microfone aí hoje para mim. E olha que eu fui lá na igreja lá do Juliano, lá no Independência, coitado, ele fez um culto maneiro, bonito, arrumou a igreja toda, era culto natalino, me chamou para pregar no culto de Natal, deu mole. Aí, tudo bonito, sabe? Preparou tudo para receber muitas pessoas, aí botou os enfeites, arrumou a igreja toda, e a igreja lá é muito bonitinha, né? Ele fez rebaixamento, botou luz assim em volta de LED no teto, aquela coisa bonita, um altar bonitinho e tal. Mexeu bem, deixou um salão muito bonito, fez tudo legal. E aí, no culto do Natal, então, eles foram para lá, ficaram lá, foram cedo, né? Ficaram lá quase o dia todo, praticamente o dia todo, arrumando para o culto. E aí, você vai entender o que eu estou falando, tem tudo a ver. E aí chegou, deu aquela chuva lá, que parecia que a cidade ia desmoronar de novo. Choveu pra caramba. E aí ele estava lá e de repente estourou uma telha e a água começou a entrar no salão. Aí o teto dele é rebaixado com gesso, entrou a água, o que aconteceu? Estourou o gesso, e aí o som dele, que era novo, maneiro, bonitinho, a água entrou, caiu aonde? No som, e aí molhou embaixo, estava no chão, assim, alguma coisa estava no chão, molhou também, estragando tudo, começou a estragar tudo, e aí o salão virou uma lagoa. Obrigado, meu irmão. O salão virou uma lagoa e os irmãos estavam lá, começaram a tirar aquela água do salão, tirar a água do salão, botar água para fora e, quer dizer, toda aquela preparação para o culto natalino foi por água abaixo. Aí, o lugar que estava muito bonito, arrumado, ficou cheio de balde, sabe, no altar, cheio de balde mesmo, assim. Ele morrendo de vergonha. Quando eu cheguei, ele falou: pô, cara,
pô, choveu aqui, entrou um monte de água, e daí? Tipo, mas e aí? Não, pô, tá cheio de balde lá no altar, o som tá ruim, aí eu, tipo, para mim, não, mas a gente arrumou tudo bonito, aí ele, pô, ninguém vai vir. Eu falei, tá, eu sei que ninguém vai vir, com a chuva dessa, quem vai vir aqui? Ele, pô, e ele ficou meio decepcionado, que aquele culto natalino dele foi por água abaixo. Tudo aquilo que ele tinha preparado, todo aquele esquema. Deus, ele não está nem aí para o culto natalino de ninguém. Que você entenda isso. Que isso, André? Não está. Deus, ele, quando a gente se reúne e adora, e canta, e compartilha, e ora uns pelos outros, é isso que ele quer, não é? E aí ele estava errado em fazer o culto dele natalino? Não estava. Só que a gente precisa entender que não necessariamente aquilo que a gente projeta é o que Deus quer. Não necessariamente aquilo que a gente acha que vai agradar a Deus é o que está agradando, entendeu? A gente monta uma cena, a gente monta um personagem, né? Sabe qual é o problema de ser cristão? É quando a gente monta um personagem, cara. E aí o personagem, ele trabalha da seguinte maneira: Deus me viu pecando, Deus conhece as minhas falhas, sabe o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Aí quando eu chego aqui, agora é hora de ministrar o louvor. Aí vem a galera, sabe? Aqui na frente. Agora é a hora de abrir o culto com a palavra. Aí vem, agora é a hora do pregador. Aí vem um cara até de paletó, né? Aí vem, eu tive que botar um paletó para ir lá, né? Eu vou botar um blazer, porque lá tem que usar blazer. Lá não podia nem barba, agora pode. Mas o problema é que a gente monta um personagem, e Deus não está nem aí para o personagem. E a gente tem que fugir dessas coisas, né? Fugir dos personagens, das coisas que a gente cria achando que vai agradar a Deus. Ele montou todo um cenário de um culto, quando na verdade Deus só queria o quê? Um culto. Deus só queria um culto. Um culto. Aí ele montou todo o troço do culto, toda aquela parafernália. E Deus só queria o quê? O culto. Eu não tenho problema com luz, eu não tenho problema com fumaça, eu não tenho problema com guitarra, eu não tenho problema com nada. Com nada, eu não tenho problema com nada disso, com tecnologia, com transmissão, eu não tenho problema com tecnologia nenhuma, eu não tenho, e eu acho bom. Só que eu entendo que Deus só quer o quê? O culto. E quando a gente não entende que Deus só quer o culto, a gente fica inventando alguma coisa para dar a Deus, pô. Não é isso, cara. Não é sobre... Eu sei que tudo pode ser muito bonito e aos nossos olhos nos agrada. Amém? Tudo isso é bonito para quem? Para quem? Para nós. Tá entendendo? É bonito para nós. Mas eu tenho que ser sincero, você também, que isso é bonito para quem? Para nós, pô. Para Deus, pouco não faz diferença. Porque senão Deus não ia receber um culto numa casa aí. Não. Ele só ia receber o culto no mega templo, no mega palácio. Senão Deus nunca ia ouvir uma oração de um analfabeto, ia? Ia? Não, porque Deus está esperando uma oração de um cara... fala bem, esqueci até a palavra. Eloquente. Não, Deus só quer ouvir a oração dos eloquentes. É aí assim que Deus não está nem aí. Deus, ele recebe uma oração no coração rasgado de uma pessoa rendida, de uma pessoa que ama a Deus. E não é sobre falar bonito, não é sobre fazer bonito.
A gente tem que entender que a gente tem que procurar dar sempre o nosso melhor. Amém? Para a gente não ficar devendo nada ao Senhor. Amém? E nem ao irmão. Agora, achar que Deus só recebe quando há uns troços tudo mega, master, hiper, super, é uma loucura. Não cai nessa, não. E não deixa o diabo te enganar também, tá? Amém? Não, sabe como que o diabo engana o irmão? Quando ele te fala assim, tu é da onde? Tu é de que igreja é ele? Aí tu fala assim, já se diminuindo, eu sou de uma igrejinha lá no São Sebastião. Cara, o diabo vibra. Tu não é de uma igrejinha, tu é da igreja do Senhor. Mas quando tu entra nessa, é porque o teu coração já contaminou. E aí tu já não está mais pensando de maneira racional e nem inteligente. Tu já está caminhando por vista, pelaquilo que tu vê. E aí, quando a gente caminha pelaquilo que a gente vê, a igreja boa é a Lagoinha, é a tal, porque é tudo muito grandioso, é universal, é onde há grandiosidade. Agora, quem não caminha por vista, não é de uma igrejinha, ele é da igreja do Senhor. E quem entende isso vai respeitar todos e todas as igrejas da mesma maneira, entendendo que todas essas pessoas são de uma igreja, e a igreja do Senhor, sendo ela com parede azul, não é assim? Com cortina no fundo, com parede preta. Quando o cara fala, tu é da parede preta, aí o cara, não, eu não aceito parede preta. Aí o outro, não, eu não aceito a assembleia, parede azul no fundo, cortininha. Isso é uma grande bobeira, porque não se entendeu ainda o que é a igreja, não se entendeu que Deus trabalha na simplicidade, pô. E aí a gente fica querendo fazer distinção de pessoas e de igrejas e de placas, é uma grande bobeira. Então não fica bobo, não fica nem para um lado nem para o outro. Não deixe o diabo te diminuir, nem diminuir onde você está e onde você faz parte de um corpo. Amém? Não deixa. Mas também não fica iludido. Não fica bobo. Porque a gente tem a tendência de achar que tudo aquilo que a gente tem não vale nada e não presta. E tudo aquilo que o outro tem é melhor. É a grama do vizinho, né? Aquilo lá que é legal, aquilo lá que é bonito. Os bastidores, ele é tão sujo quanto, ou pior. O que a gente vê é só uma parcela. Por trás, a gente começa a descobrir algumas coisas. E é incrível que quando as pessoas não estão mais aqui, no nosso meio, na nossa... elas começam a sentir falta daquilo que elas tinham. Porque não é uma instituição, não é um ministério, não é um lugar mega, né? São pessoas, é comunhão, é igreja, entendeu? É chegar num sábado de jovem lá na casa do Tiago e conseguir rir com alguém, entendeu? Comer uma carne dura, ficar lá no sábado lá e come uma carne dura, fala uma bobagem, e isso ainda é a igreja. E é isso que a gente precisa entender, que a gente fica muito iludido pelos conceitos de parede, de música. A música não é igreja, a música faz parte da igreja. O pregador não é a igreja, o pregador faz parte da igreja, mas a igreja ainda são pessoas. E aí que a gente tem que entender e buscar sempre se relacionar para não perder a igreja, porque isso é igreja. Mas o diabo, ele, de maneira sutil, ele começa a inverter as coisas e a gente fica bobo, fica distante daquilo.
Deus quer. O André não gosta de coisa nova. Eu gosto, eu sou novo. Parece não, mas eu sou novo. Mas eu só entendo que essas coisas não são mais importantes que a igreja. E aí eu gosto sim, de fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. E é isso que a gente precisa entender. Que as coisas podem e precisam ficar mais fáceis. Para cada um de nós. Amém? E buscar Deus não é difícil. Não pode ser, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a se manter firmes, de pé, até que Ele venha. Amém? Amém? Senhor, ainda quero te louvar, Pai, pedindo ao Senhor que ainda possa estar falando conosco de maneira rápida, simples e objetiva, para que nós, ó Deus, possamos cultuar o Senhor e sair daqui alegres, convictos de quem o Senhor é, um Deus poderoso, santo, e nós queremos e precisamos te amar e te servir cada vez mais, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, dentro daquilo que o Senhor quer para nós, dentro do próximo ano e tal, Deus tem falado algumas coisas comigo, vem trazendo algumas revelações e está falando que vai fazer algumas coisas no nosso meio. Primeiro, Deus me falou, por meio de revelações, que vai podar para que nós possamos frutificar mais. E Deus vai podar para que nós possamos frutificar mais. Ele vai fazer, com o objetivo de frutificar. Então, Ele é Deus, e a gente vai crer nisso e Ele vai fazer. Vai nos podar para que nós possamos frutificar mais, crescer. Outra coisa que Deus falou comigo semana passada, usou o teu pastor Érico, eu fui dar dízimo dos dízimos e entregar os dízimos a ele, e ele falou, quando ele orou, ele falou, olha, Deus está me mostrando que vocês vão crescer. Aí eu falei, pastor, ele falou, Eu falei, mas eu estou tão parado, parece que estamos vivendo um momento que estamos parados assim. Aí ele falou, não, mas Deus me mostrou que vocês vão crescer. Eu falei, mas por que nós estamos assim? Ele falou, não. E aí ele falou algo que para mim fez todo sentido. Por isso que vale a pena ir a Niterói, por isso que cara, tu vai lá, tu é maluco. É cansativo? Muito cansativo. E aí, segunda-feira de manhã, você vem hoje? Aí eu falei, sim. Então traz a palavra. Eu, só queria ir lá. Amém. Falei, se ele tem... Quantos anos ele tem? Quantos anos ele tem, Aline? Uns 73? 4? 74. Falei, ele tem 74. Deve estar mais cansado que eu, né? Hã? Aí eu falei, se o cara está me pedindo é porque alguma coisa tem, né? Aí eu falei, tá. Botei um amém e ponto final. Um amém, né? E eu não sabia que ia ministrar lá. Quer dizer, eu ministrei aqui domingo de manhã, ministrei à noite na Independência e segunda-feira eu ministrei em Niterói. Falei, caraca. Aí eu falei, os esboços já estão até se misturando. Falei, cara, mas Deus vai usando. Agora a gente precisa entender o que Deus quer. Aí chegou lá, eu fui entregar os dízimos, e ele falou, cara, vocês vão crescer. Eu falei assim, mas... Deus me mostrou aqui um crescimento. Eu falei, mas a gente está parado. Aí ele falou, a obra de Deus, o reino de Deus funciona assim. É uma escada. Vocês começaram a subir, aquela correria, vocês saíram subindo a escada igual doido. E aí vocês, caraca, aquela doideira, agora nós estamos subindo, e todo mundo animado subindo. Ele falou, só que a vida não é só de escada. Porque senão ninguém aguenta subir tudo. A vida, ou qualquer escadaria, e eu moro em uma, ela funciona assim. Tu sobe, anda reto. Sobe, anda reto. Que é onde eu descanso. Amém?
É onde, quando eu estou com bolsa, eu vou, bum, 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 vou correndo muito até chegar onde? No reto. Aí eu paro e boto a bolsa e faço o quê? Descanso. Aí eu olho para cima e faço o quê? Pego a bolsa, subo mais um pouco e descanso no próximo. Amém? E na minha escadaria, ela é muito interessante, que ela tem descansos menores e descansos maiores, né? Tem alguns lugares que são curtinhos, não dá para colocar quase nada, né? Mas tem alguns lugares que são bem maiores. Aí tu chega com um armário, com alguma coisa, tu chega com uma geladeira, tu coloca lá em pé e consegue ficar. Mas tem alguns que não, que são só tipo algumas passagens assim, sabe? Aí tu anda só um pouquinho, sobe de novo. A vida espiritual e a obra de Deus é assim. A gente tem que entender que a gente não parou, mas que a gente só deu aquela pegou uma retinha e a gente vai continuar subindo. Amém? Isso dentro de muitas coisas que Deus já me falou que vai fazer. Deus já usou irmãos para falar que daqui corria uma manancial de águas, cara, incrível, e existiam muitas pedras nesse lugar, e as pedras são vocês, né? E as pedras, a água vinha batendo nas pedras, e as pedras iam ficando limpinhas, e a água não parava de correr nesse lugar, e a água ia trocando, e as pedras ficando cada vez mais brancas, mais limpas, e igual cachoeira, né? Igual poço. E aí e aí as próprias pedras, vocês faziam um reservatório assim, entendeu? Só que esse reservatório, a água enchia e depois continuava jorrando e colocando para fora. Cara, Deus tem falado e mostrado coisas maravilhosas aqui no nosso meio, e que está fazendo, que vai fazer, mas a gente tem que crer e o Senhor vai completar essa obra. E nunca caminhar por vista, caminhar por aquilo que a gente crê que Deus vai fazer. Amém? Amém? E uma coisa eu tenho certeza, e isso ninguém vai poder falar e nem negar. Nós temos recebido e nós temos vivido coisas muito boas aqui. Nós vivemos um tempo muito bom aqui esse ano. Nós vivemos coisas gostosas, nós vivemos problemas, porque toda a família tem o quê? Problemas. Todo irmão faz o quê? Todo irmão faz o quê? Briga, discorda. Todo mundo vai assinar embaixo de tudo que todo mundo fala? Claro que não. Todo mundo é diferente e a gente tem que aprender a se respeitar e se amar até nas diferenças. Mas que nós vivemos um ano gostoso e agradável aqui, isso aí, irmão, ninguém pode negar. Mas que o Senhor quer fazer mais, para que mais pessoas venham e para que mais pessoas sejam abençoadas. E dentro disso eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer para nós? E o Senhor falou comigo, olha, diga ao povo que se santifique, que eu vou fazer maravilhas. E é isso, né? Assim como falou com Josué, né? Se santifique, porque eu vou fazer maravilhas. E é isso que a gente precisa entender. O Senhor quer de nós, um mínimo, santificação, para que Ele faça maravilhas no nosso meio, para que Ele traga mais pessoas, para que a gente cresça, para que a gente saia daqui. Amém? Você quer ficar aqui? Você quer ficar aqui? Sim ou não? Você quer ficar aqui? Eu não quero, você quer? Por que eu não quero? Porque aqui é ruim? Não, porque a gente não pode estacionar. Amém? A gente tem que ter sempre o objetivo de crescer, de evoluir, de ir para frente, de descer mais. Amém? Amém? A gente tem que ir descendo aqui, ó, lá para a principal. Amém? Isso é mania de grandeza? Isso é mania de grandeza? Não, isso é evolução. Desde que a gente não perca a simplicidade, a gente pode ir em qualquer lugar. Amém? Então, o Senhor quer uma coisa de nós:
Santidade. Santificação, para que Ele faça maravilhas no nosso meio. Amém? Zoado, Deus não vai completar a obra. Mas se a gente buscar santificação, oração, deixar o pecado, santificar os lábios, abandonar as coisas que não agradam a Deus, Deus vai fazer coisas no nosso meio, sim. Amém? Mas eu queria ler um texto com vocês rapidinho antes, que hoje eu não vou ficar aqui até meio-dia, não. Mas eu gostaria de te falar uma coisa, que ainda que esse ano não tenha sido tão bom para você individualmente, Deus vai falar uma coisa contigo aí. Romanos 8, 26. Diz assim: também o Espírito é semelhante e nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Senhor nos ensina a orar e nos ensina a viver dentro daquilo que Ele espera. É aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Nós oramos para que Deus faça algo. O Espírito Santo intercede por nós e age segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Isso é bom, né? Porque senão, o que seria? E aí é onde eu gostaria que você entendesse. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, todas, até a desgraça, até aquilo que é ruim, até aquilo que te custa, até aquilo que não é tão bom, todas as coisas cooperam para o bem. E todas são todas, não são algumas, são todas. E dentro do que a gente está vivendo e viveu, uma coisa nós temos que entender e dar graça a Deus. Graças, né? Graças a Deus. Graça, de ação de graça, de gratidão. E não ficar lamentando, sabe, choramingando o que passou. Mas entender que todas as coisas, sendo positivas ou negativas, todas elas que aconteceram dentro desse ano, elas cooperaram para o bem de quem? Dos que amam a Deus. Mas não só dos que amam a Deus. Porque daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando Deus tem um propósito com você, e Ele tem, amém? Amém? Deus tem um propósito conosco, amém? Amém? Deus não desistiu de nós, amém? Somos nós que temos que estar dentro do quê? Do propósito de Deus. E se nós estivermos encaixados no propósito de Deus, uma certeza eu tenho, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus, Ele tem algo maior, uma obra maior. Ele se importa com coisas além que nós nos importamos. Nós somos muito meninos ainda e nos importamos com muito pouco. Mas dentro do propósito de Deus, nada passa despercebido. Nem as nossas tristezas, sabe? Nem os nossos tombos, nem as nossas falhas, nem as pessoas que viram para nós, nem as pessoas que nos maltratam, nem as pessoas que nos deixam de lado, nada disso não é sem propósito, porque aqui diz que não são algumas coisas que fazem parte disso, são todas as coisas que cooperam. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as tristezas, elas cooperam para o bem.
Elas cooperam para te amassar, para te trabalhar, para te lapidar. Mas no final, elas cooperam para te fazer uma pessoa melhor. Elas cooperam para manifestar ainda o que está dentro de você. Elas cooperam para que você exerça aquilo que Deus quer. Perdão, amor, gratidão. Para que você não seja indiferente, para que você consiga amar todos, assim como Cristo amou. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E a gente precisa entender isso. E ser mais entregues àquilo que Deus quer. E não ficar lutando com Deus. Parar de lutar com o Senhor, se rende. A gente entrega a vida ao Senhor e toda hora quer pegar o controle do negócio, achando que isso não vai dar certo. Mas nós temos que entregar a vida ao Senhor e descansar. Senhor, eu te amo, eu amo os teus propósitos, eu quero caminhar dentro daquilo que o Senhor quer. E uma coisa eu sei, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu te amo, o Senhor me ama também, a minha vida está nas tuas mãos. E mesmo que seja algo que não seja tão bom assim, uma certeza eu tenho, o Senhor ainda está no controle de tudo. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem e semelhança. Filho, a fim de que seja primogênito entre muitos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, estes também justificou. E os que justificou, estes também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? E eu já li esse texto aqui. Porque se Deus é por nós, amém. Isso não é para te fazer um arrogante, um bobo, não. Mas é para te fazer confiante, cara, dentro daquilo que Deus tem. Não é para te fazer sair por aí dando carteirada, não. Mas é para te fazer uma pessoa firme, firmada na rocha, convicta, sabe? Não é um cara frouxo, um crente frouxo, que qualquer coisinha... Deus me abandonou, Deus não quer mais. Eu sei que nós passamos por situações que são muito tristes, que são chatas e que deram uma amassada nos nossos corações e mentes. Mas Deus, que continua sendo Deus, e está no controle e no domínio de todas as coisas. E dentro dessa palavra que nós temos que continuar caminhando. E a gratidão, ela tem que vir. Não porque deu tudo certo esse ano, e porque nós acertamos em todas as nossas decisões. Porque até dos nossos erros, Deus consegue tirar proveito. Sabia que a maravilha de buscar a Deus é essa? Até quando nós erramos, Ele tira proveito. Aí Ele nos humilha, Ele nos amassa, e no final, nós nos rendemos e Ele nos aproxima para mais perto dEle. E a gente consegue entender que, sou um arrogante, sou um vacilão. Desculpa, Senhor, se humilha diante do irmão. E no final você vê que até um erro cooperou para o teu bem. Cooperou para você reconhecer o que fez e o que deixou de fazer e se aproximar do Senhor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que caminhar mais convictos de quem é o nosso Deus. Nós temos que caminhar mais firmes dentro do nosso Deus. Não como pudim, né? Não. Confia. Em mim? Não. No Senhor. Porque se Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você ama o Senhor? Amém? Amém? Você ama o Senhor? Amém? Então Deus tem um plano. Amém? E Ele vai completar esse plano. O que a gente não pode deixar de fazer é amar o Senhor. Quanto mais você ama o Senhor, mais as coisas cooperam para o bem de quem? Para o seu bem.
Não é que vai dar tudo certo, não é sobre isso. É que no final, tudo vai ser convertido para mim e para você na presença do Senhor. Ter um coração mais rendido, uma mente curada, pessoas saudáveis, onde possa exalar de mim e de você um bom perfume, o perfume de Cristo, de amor, de alegria, de renúncia, de esperança. E aonde a gente passar, que a gente seja esse instrumento, não de contenda, de briga, de raiva, de ira, mas de que, mesmo pobres, mesmo sem cultura, mesmo sem muita coisa, que possa exalar de nós um bom perfume, o perfume de Cristo. Porque quanto mais nós vamos amando ao Senhor, mais as coisas vão cooperando para quem? Para o nosso bem. Então, se as coisas não têm saído muito da maneira que nós gostamos ou imaginávamos, a culpa não é de Deus. Nosso amor vai ficando pouco, né? E a gente tem que amar cada vez mais a quem? A Deus. Não é religião, não é vir aqui, é amar ao Senhor, buscar servir. Quem ama quer agradar, quer apresentar algo, quer se entregar. Eu não acredito muito no evangelho do eu tenho que te mandar fazer coisas. Porque se você ama o Deus que você busca, você vai querer fazer coisas. Você vai ansiar agradar o Deus que você ama. E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa exalar o bom perfume de Cristo, mas por meio do amor, daquilo que Deus tem para mim e daquilo que Deus tem para você. Lembre-se disso. Se nem tudo saiu da maneira que você gostaria, relaxe. Porque todas as coisas ainda cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final, no dia que nós estivermos diante do Senhor, Ele vai deixar claro para nós por que Ele agiu assim. Porque Ele tinha um plano maior. Os planos de Deus sempre são maiores que os nossos planos. Mas nós só conseguimos ver aqui, um palmo na nossa frente. Deus está vendo lá na frente. E para que coisas aconteçam, as peças do tabuleiro de xadrez do Senhor, elas têm que ser mexidas. Às vezes Ele tem que sacrificar um peão, às vezes alguém tem que ser sacrificado. Mas lá na frente, você vai ter uma certeza, que tudo aquilo cooperou para o bem de quem ama o Senhor. Amém? Amém? Eu preciso que você saia daqui com essa certeza. Deus está no controle. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, digno de honra, glória, louvor e adoração. E nos deu esse privilégio de estar em Tua presença, cultuando o Senhor. E com essa certeza, ó Pai, que o Senhor não é um Deus que brinca no controle de nada. O Senhor não é um Deus que brinca de fazer nada. O Senhor acerta em tudo. Porque o Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. E ainda que para nós pareça que não, que o Senhor fechou os olhos e deixou passar algo despercebido, eu tenho certeza que não. Porque o Senhor é um Deus que disse que tem domínio e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós queremos caminhar nesse sentido, crendo nisso, ó Pai. Não sendo reclamando, ó Pai, mas firmes, fiéis e convictos que o Senhor tem o domínio e o controle de todas as coisas. E ainda que haja uma enfermidade, que haja uma dor, que haja uma luta, que haja uma tristeza, que haja alguém perdendo, alguém ganhando, Senhor. Ainda que nós não entendamos os Teus caminhos, ó Pai, somos só nós que não entendemos os Teus caminhos, mas o Senhor continua Deus, sublime,
poderoso e maravilhoso. A Ti, ó Pai, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por tudo que aconteceu esse ano, o Senhor continuou no domínio e no controle de todas as coisas. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Mesmo que nem todos com o mesmo sentimento de alegria, mas o Senhor ainda é um Deus que dominou e controlou tudo. E eu Te louvo por isso, eu Te agradeço, eu Te amo por isso, ó Deus. Seja adorado, Senhor, seja engrandecido. A Ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor e todo o nosso agradecimento. Cada lágrima que nós derramamos esse ano, Senhor, e foram muitas, ainda assim, todas elas cooperaram para o nosso bem. Todas as nossas alegrias, tudo aquilo que vencemos, tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que perdemos, ó Pai, tudo isso cooperou para o nosso bem, porque nós Te amamos, ó Pai. Nós Te agradecemos. Seja adorado, seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Segunda-feira, a gente descendo para Niterói, foi muito engraçado. Engraçado e não tão engraçado. Porque na descida para Niterói, a gente viu 4 carros que rodou na serra. 4? 5? Caraca. E aí a gente pôde ver o cuidado de Deus, sabe? Falei, caramba, é muito carro. Porque a hora que a gente desceu foi a hora que dá aquela pancadaça de chuva e aí a pista, se tiver algum óleo, né, vira um sabão, né? E era aquela hora. E aí eu falei, caramba, olha como Deus é maravilhoso. E aí a gente consegue contemplar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas, assim como na outra semana, a minha correia arrebentou, e eu estava na garagem, e aí eu saí, glorifiquei, porque falei, caramba, pelo menos não foi na estrada, pelo menos eu não estava por aí na rua. Porque a gente precisa entender, cara, que tanto quando Deus dá o livramento, e quanto Deus deixa a gente passar por alguma situação, Deus ainda está no controle. Amém? Amém? Um dia, eu preciso encerrar, mas jovem, adolescente, aí eu estava interessado numa menina, aí, nossa, o coração. Aí, nem estava tanto, não, era porque todo mundo tinha alguém, e a gente quer ter alguém também, né? E aí o Senhor falou assim, eu cheguei no culto, falei, vai rolar, né? Mas não tinha nada não. Aí, quando eu sentei assim, aí o pastor Luiz falou assim, você até que ele sabia, cara. Senhor, ele era brabo. O Senhor está me revelando aqui, ó. Coloca no altar do Senhor hoje. E eu, falei, já era, foi de ralo. Aí eu, coloca no altar. O Senhor está falando, coloca a tua vida sentimental aqui no altar hoje. Eu vou cuidar dela. Chega. Não tem nada aí. Falou, aí Deus completou lá. Eu sei que Deus acabou com o meu negócio ali mesmo. Aí eu falei, caramba, na hora tu fala o quê? Fica feliz? Alguém falou pro pastor, cara. Eu falei, fofoqueiros, não posso fazer nada nessa igreja. Um fofoqueiro foi lá e falou pro pastor. Não era nada, o pastor nem sabia de nada. Ele, meu irmão, nem sabia que era para tu que eu estava falando. Mas tu sabe que é contigo, agora o problema é teu. Então, coloca a tua vida no altar e pronto. Não, já não vou botar nada não, já larguei de mão e vou viver a minha vida. No final, irmão, cooperou para o bem de quem? Meu. Tá entendendo?
o meu primeiro namoro lá. Aí eu queria casar. Aí eu falei assim, vou ter que casar, né? Porque eu quero servir a Deus. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pastor, vamos morar aqui. Aí ele, por quê? Não, tô querendo casar. Aí ele, tá. Se teu servo quer casar aqui, não. Ó, Deus está me revelando aqui 2 cachos de banana. Aí eu, 2 cachos de banana, ele um verde e um maduro. Aí eu, e aí? Vai madurar? Ele falou, não, tu é um maduro, ela é verde, tu quer casar? Aí eu, tu vai se ferrar todo, vou entrar. Na hora tu fala o quê? Eu queria casar, Senhor. Mas não é porque eu queria casar, não. É porque eu só sabia que eu precisava casar para quê? Fazer a obra. No final, cooperou ou não cooperou? Sim ou não? Cooperou ou não cooperou? Um dia eu queria comprar um carro. E aí meu tio tinha um táxi. Meus tios tinham um táxi. Por que tu não pega esse táxi? Eu fiquei emocionado. Falei, vou pegar esse táxi. 300 km já. 300 mil. Eu falei, meu Deus, 300 mil, bicho. Eu falei, caramba. Mas vou pegar, porque eu não tinha nenhum, eu queria algum. Peguei. Fui conversar, fui orar. Falaram assim, faz isso não, cara. Esse táxi está mais rodado do que... Fiquei chateado, sim ou não? Muito. Depois Deus me deu o Corsinha. Rodado? Bonzinho. Maneirinho. Pouco rodado, gastava pouco, encaixava nas minhas necessidades. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, entenda isso. O não de Deus hoje e agora é um sim grandão amanhã. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu ainda quero pedir ao Senhor que complete essa aula. O Senhor traz respostas aqui, Senhor. Eu sei disso. E que cada um possa tomar a sua porção e viver dentro daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Santa Ceia do Senhor. Que dia que vai ser? De terça para quarta, amém? Vai ter uma jantinha lá, de cada um que a gente vai levar um prato, cada um leva um pratinho, e aí a gente faz o quê? Come lá. Ah, mas eu sou jovem. Te vira, xará. Vai comer? Leva prato de Maria Mole. Prato de miojo, né? Se vira, xará. Vamos dar um jeito. Pede para a mamãe. Sabe quando no colégio que tu tinha que levar um prato? Quem fazia o prato? Mamãe, filho. E dá teus pulos. Aí, Tiago, não sei cozinhar. Problema. Cada um com o seu. Compra pronto. Dá teu jeito. E aí a gente vai colocar lá no grupo lá para a gente dividir o nosso rango lá e fazer uma comidinha legal. Amém? E aí terminando a gente vai fazer o quê? Subir. Amém? Pediu o irmão Uquias para descer de carro, ele já fechou, tá? Para que a gente possa ter mais vagas para levar alguns irmãos. Então, tá, minha irmã Sirlene? Tá de pé, tá ok. Amém? E aí a gente vai estar nessa condução aí. O Carlos também vai com o carro dele para levar outros irmãos. Acho que o Cláudio também vai, né? Com o carro dele para levar outros irmãos. E assim a gente vai poder estar lá para a honra e glória do Senhor. Amém? Como a gente já tinha dito, né? Terminando, a gente gosta de voltar. Mas se os irmãos estiverem muito, querendo muito ficar lá, que eu acho que não é o caso, a gente pode ficar. Mas eu não vou ficar, não. Amém? Eu não acho muito produtivo para a minha vida. Mas se você acha, ficar dormindo lá e
não é legal. Amém? Outra coisa, então é isso, R$25 o valor, R$25, amém? Daria 50 por pessoa, amém? Vai sair você vai pagar tu vai pagar a metade, varão. Bênção. Bênção ou não? Pô, eu acho. R$25 daqui tu não consegue ir nem ali no Espírito Santo. Hã? De Uber. Glória a Deus. Dúvidas? Alguma coisa que está faltando? Não. Não, né? Botar uma lista lá e a gente bota lá, né? Eu devo levar uma carne de porco, alguma coisa assim, para a gente poder ter uma sustância legal lá. Amém? Não, o próximo encontro na ceia. Depois da ceia só domingo. Amém? Os jovens não, né? Os jovens a gente precisa fazer alguma coisa aí. Mas as nossas agendas no final do ano estão como? No final do ano, vazia? Só a tua bênção. Só tu que não trabalha. Irmãos, e outra coisa, vamos orar, vamos tentar, a gente está tentando arrumar a casinha para a gente fazer o quê? Nosso churrasquinho quando? Em janeiro. Amém? Amém? Churrasquinho em janeiro. Buscando uma casinha direitinha, com piscininha, sinuquinha, totozinho. Amém? Amém? Você vai poder chamar alguém? Sim ou não? Sim. E a gente vai ser muito feliz. Amém? Estamos tentando a do Vila. E alguma outra? A gente queria um lugar mais perto. Tem algumas, né? Itaipava. Pô, para levar todo mundo para Itaipava. Tá, tchau, gente. Vamos focar aqui, amém? Amém? Olha lá, minha irmã, vai fechar a feira, Glória a Deus, vamos ficar de pé, vamos orar. Fala, Cláudio, que tu levantou o dedo aí. Não? Achei que o Cláudio tinha falado alguma coisa. Amém? Aline, fica de pé, por favor, Aline. Está com 40 já, Aline? Eu também, eu estou aqui, E o Wagner já tem 50? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, digno de honra, digno de glória, de louvor e de adoração. E peço ao Senhor que nos abençoe, que nos leve em segurança para o nosso lar, abençoando também os nossos visitantes, ó Pai, que já não são tão visitantes assim, já têm participado conosco, mas que o Senhor os abençoe. Também que a Tua presença seja sobre a vida deles e que eles possam sair daqui, alimentados pela Tua palavra e pela comunhão. Deus, em nome de Jesus, seja a Tua bênção sobre a nossa vida. Nós temos muitas coisas a fazer ainda hoje, mas em todas elas nós precisamos da Tua bênção. Toma as nossas vidas, toma essa semana em Tuas mãos. Eu peço ao Senhor, ó Pai, uma bênção especial. Retira toda tristeza em excesso do coração dos meus irmãos. Todo espírito de derrota, todo espírito maligno, Senhor, que tenta nos aprisionar e nos fazer infelizes em Tua presença, que caia por terra agora em nome de Jesus. O Senhor é um Deus maravilhoso e nós te amamos, ó Pai, pelo aquilo que o Senhor é. Eu sei que em alguns momentos nós deixamos de fazer algumas coisas, mas que isso não venha a ser um peso, ó Pai, para que nós possamos te buscar, mas que isso venha a ser um incentivo para que nós possamos melhorar para o próximo ano, Deus. Em nome de Jesus, seja a Tua presença sobre a nossa vida e seja o Senhor sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, recebam a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a bendita comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor e cumprimente seu irmão. Glória a Deus.